Fala aí, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o Neto cravando que o Palmeiras será campeão da Libertadores, pessoal, isso mesmo. Ele falou no programa, ele cravou, o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. E você, torcedor, você concorda com o Neto ou ainda é muito cedo para falar isso? Palmeiras hoje está na liderança junto com o Bolívar no seu grupo. Bolívar está na frente por causa do saldo de gols, mas lembrando que o Palmeiras ainda enfrenta o Bolívar no Allianz Parque. Antes de soltar o vídeo aí para a gente estar reagindo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. E nesse vídeo, trazendo o debate aí do Neto, Veloso, Souza e outros comentaristas ali falando sobre o Palmeiras e o Neto cravando que o Alviverde será campeão da Libertadores 2023. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Né? Estamos vendo aí. É uma Bolívar, situação inusitada. Bolívar né? 6, Palmeiras 6, dois empatados ali com 6 pontos. Depois o Barcelona e o Cerro Porteño com 3 pontos. Barcelona e Cerro Porteño ficaram numa situação muito complicada, sobretudo porque perderam seus jogos em casa. Estava todo mundo com 3 pontos, perderam em casa. E o Bolívar ele tem essa vantagem de jogar contra o Cerro e contra o Barcelona na altitude de La Paz. É um time, aqui tá, né? A gente falava. Hoje não é só a altitude de La Paz. É um time que tem o Grupo City por trás, tem um monte de situação, tem alguns jogadores que há pouco tempo não conseguiriam nem jogar no futebol boliviano. Tem tudo isso. Tem uma evolução aí. E é provavelmente a dupla que vai se classificar. Se um é em primeiro, se um é em segundo, é o que a gente vai ver. Mas o importante é que o Palmeiras retoma um nível seguro de jogo, o seu nível estável, sem tomar gols, né? Já é uma coisa muito importante, mas assim já vinha falando que, mesmo vazado contra o Corinthians, em algum outro jogo, essa preocupação já era notada dentro de campo. E agora ele vai para o restante do mês de maio com uma situação da Libertadores um pouco mais confortável, embora, como disse o Abel, ainda não decidida, ainda não definida. Ele vai ter que jogar pela derrota em La Paz na primeira rodada até o fim para tentar buscar o primeiro lugar dessa chave. E a recuperação, né, desses jogadores, o Rony, o Rafael Veiga, a gente estava falando do departamento, né, muito profissional, a recuperação também dos jogadores do Palmeiras. Eu não me lembro, Marília, de um jogador que tenha voltado assim de uma lesão e no primeiro jogo já entrasse e já praticasse o seu melhor futebol como o Rafael Veiga. Ontem ele desfilou em campo. Ele foi o melhor jogador do Palmeiras em campo. Não sei se eu lembro, acho que não. Ele é um atleta, né? A gente percebe que nas contusões dele, as voltas deles, ontem foi o melhor em campo, né? Nem sempre ele é o melhor em campo, ontem ele foi. Talvez ele seja um jogador mais a cara do Palmeiras do Abel, mas mais que o Rony. O Rony acho que é o personagem do ano passado, mas acho que o Veiga caracteriza, acho que o bom futebol desse time coletivamente. Eu acho que as contusões são diferentes também, né? A gente tem que... É difícil fazer essa avaliação. Acho que o Palmeiras teve dificuldade ontem, no começo do jogo. Acho que é um Palmeiras muito seguro, muito estável, muito competitivo e que tem um goleiro. Outros times teriam sofrido. O Everton trabalha mais esse ano do que trabalhou em todos os anos anteriores. Ele demonstra no Palmeiras mais qualidade do que a gente sabe que ele tem. Porque ele fez defesas importantes, teve bola na trave. E ainda assim, como você, eu tive a sensação, aos 25 do primeiro tempo, que o Palmeiras ia ganhar o jogo. Porque tem goleiro também. Acho que foi um bom jogo do Palmeiras. O primeiro tempo, acho que com algumas dificuldades no meio de campo. O Gabriel Menino um pouco abaixo, acho, um jogo estranho. No segundo tempo, assim que faz o gol nos acréscimos do primeiro tempo, volta para o segundo tempo na mesma velocidade e acabou o jogo. Né? O Palmeiras já tinha acabado. 1-0 já tinha acabado, na minha opinião. Mas ele acaba o jogo com 7 minutos, sei lá, 5 minutos do segundo tempo. Acabou. Bola parada de novo, muito boa, muito efetiva, né? O Babel falou que o Palmeiras é um time experiente e fiel à sua forma de jogar. Fiel não é. Palavras... Fiel não é. Fiel não é, mas... Compenetrado. Compenetrado. Tá bom. Cara, assim... Tem umas palavras que tem uma reserva de... Assim, o Palmeiras, ele... Ontem, tem uma fala do Abel no pós-jogo, e falar no pós-jogo é fácil, desde que você não... E se ele mentir ali, claramente o jogador vai perceber, né? Mas eu vou trazer aqui duas informações
é um fato. Ele falou antes do jogo que o Palmeiras tinha que suportar os primeiros 15, 20 minutos, que depois o jogo ia ser a favor do Palmeiras. E de fato suportou. O Barcelona criou mais, por aquilo que pareça, no segundo tempo que no primeiro. Alguma desatenção do menino, sim, no domínio de bola. Parece que ele fica meio, né, passarinhou também um pouco no primeiro tempo ontem. Mas assim, é uma experiência de jogar Libertadores, são 8 seguidas. E isso faz muita diferença. Jogadores que têm 200 jogos, 150 jogos, 180 jogos. Isso faz muita diferença, porque você vai para Guayaquil várias vezes em 8 anos, né? Então você já vai pegando uma memória do que é o jogo, do que é o gramado, do como é jogar lá. É diferente de você, por exemplo, pintar em Oruro. Oruro é uma coisa absurda, altitude muito maior até que La Paz. Então, enfim, você começa a criar um modelo, um modo, né? E acho que pouca gente entendeu, por exemplo, as mudanças que ele fez, né? Ontem ele poupou, num jogo de Libertadores, Rony, Veiga e Dudu. Os 3 foram poupados. Depois do segundo gol, de fato e de direito, o jogo acabou. O Barcelona teve uma bola na trave, ficou muito perto da área, o Everton fez uma defesa cara a cara e nada mais, né? Então, as mudanças que ele fez, isso é informação também. O Garcia entra para fechar uma linha de 5, o Breno entra para ajudar o Piquerez, porque o Bustos colocou um jogador ali pelo lado e o Piquerez já estava desgastado, para fazer uma dobra em cima do Piquerez pelo lado direito. E o Navarro, é uma informação, não briguem comigo. E o Navarro entrou por causa do campo pesado para poder segurar um pouco a bola lá na frente, que o Palmeiras estava sem saída, muito pressionado pelo Barcelona. Então essas foram as modificações que ele fez e era num jogo decisivo, sim, por causa da vitória do Bolívar, né? Quando eu disse lá atrás que no jogo de Libertadores não se rifa, e é isso, o Palmeiras vai ter que agora ganhar do Cerro e ganhar do Barcelona para poder jogar se o Bolívar confirmar as duas vitórias na altitude, você no confronto direto decidir quem vai ser primeiro ou quem vai ser segundo. Até o saldo de gols praticamente impossível de tirar, com 4 gols de vantagens, você vai ter que chegar lá no final para tentar vencer o seu adversário, né? Então foi uma partida boa do Palmeiras, um primeiro tempo muito bom, um jogo seguro e 3 pontos importantíssimos, né? Me parece que já estava na conta do planejamento o jogo de domingo contra o Goiás, que não é fácil. Jogar em Goiânia, na Serrinha, não é fácil. O Palmeiras tem muita dificuldade histórica de jogar contra o Goiás e contra o Atlético Goianiense, tá? Então, eu imagino que ele vai dar uma segurada em alguns jogadores para domingo, para poder jogar em casa contra o Grêmio e o Red Bull. São as últimas 2 partidas em casa antes de uma sequência, e o Fortaleza, antes de uma sequência de 4 jogos para terminar o mês de maio fora de casa. Então, o Rony teve 2 chances para fazer o gol, o Luan teve uma chance, o Gustavo Gomes de cabeça teve outra. Então, o primeiro tempo o gol sai de pênalti, mas o Palmeiras já havia produzido para ganhar o jogo, não é? Se a gente pensar que o Barcelona vira e mexe vai participar de uma semifinal de Libertadores, foi uma vitória muito importante para a classificação, não é nem primeiro, para a classificação do Palmeiras nesse grupo da Libertadores. E o Veiga dá uma outra, dá um toque no meio-campo do Palmeiras, né? Que é diferente. Eu acho que ele já tem muita comparação, né, entre ele e o Ganso, que são jogadores completamente diferentes, né, no jeito de ser, de funcionar. Mas o Veiga, para mim, é o mais completo camisa 10 do país, hoje. Porque além da entrega que ele dá com os passes, com as bolas paradas, né? Ele deu as 2 assistências, porque no primeiro gol a bola desviou na cabeça do jogador do Barcelona, foi ele que bateu o escanteio. Ele deu o passe, deixou o Rony na cara do gol. Domingo contra o Corinthians ele fez o segundo gol. Uma atuação muito boa também no primeiro tempo, no jogo contra o Corinthians. Sobre a baliza 0, eu não considero os 2 gols que o Palmeiras tomou nos últimos jogos, porque uma delas o Piquerez entregou o taco, né? Terceira para trás, fez o gol. E na outra, contra o Tombense, o Fabinho
também saiu jogando errado e tomou o gol. A gente viu um Zé Rafael e um Menino muito próximos na marcação, lado a lado. Então o Palmeiras sempre teve 5 para defender, tá? O Piquerez ou o Mike na linha com os 2 zagueiros e mais o Zé Rafael e o Menino. Então é um time hoje mais seguro. E quando precisa, ele não tem vergonha, cara. Não é o Hendrick que vai entrar, não é o Giovani, alegria nas pernas que vai entrar, é o Garcia, que vai entrar de ala pela direita para fechar a linha de 5. É o Breno que vai correr pra caramba para ajudar o Piquerez do outro lado. Entendeu? Não é o Giovani, não é o Hendrick, não é o que tem malabarismo nas pernas. Eu, Paulo Massini, pessoa física, tenho dificuldade de entender o Breno. Eu tenho. O Navarro para o jogo de ontem nem tanto, né? Mas são os critérios que ele usa e o Palmeiras conquistou uma vitória muito importante. A vitória foi muito importante. O Everson Mainini diz, com todo respeito, mas sem concordar em nada com a opinião do senhor Arnaldo, sobre o Gustavo Gomes, 2 pontos, ele é craque, o que disse o Everson. Isso, né? Ainda. O zagueiro é craque. Não há zagueiro craque, Arnaldo? Dificilmente, né? Dario Pereira, vai. Aí você vai buscar os melhores. Gustavo Gomes é excelente, melhor zagueiro da América do Sul. Faz gol, defende bem. E, de novo, o Palmeiras, acho que era uma coisa da temporada passada, nas 2 últimas partidas decisivas, difíceis e complexas, a bola parada, que também vale no futebol, né? Bastante. E o Gustavo Gomes, na bola parada ofensiva, ele é absurdo. Ele ataca, pode ser pelo alto, pelo chão, ele faz gols importantes também. Mas acho que melhor que isso é ele estar, de fato, um pouco mais protegido. A defesa do Palmeiras um pouco mais, para ele não precisar caçar a gente no meio do campo, como ele fez contra o Cerro Porteño, e aí não é a dele. Aí ele tem dificuldade quando ele joga exposto. O Cannavaro foi o único zagueiro que ganhou esse prêmio da FIFA. Porque a Itália foi campeã do mundo ali, né? Teve aquele bafafá, aquela coisa bonita. Tal. Não tinha quem escolher. Escolheram o Cannavaro. Van Dijk é melhor do mundo? Não vai, né? Vamos com calma. O Raí Monteiro me informa que de 2017 para cá, todos os times semifinalistas da Libertadores eram ou de Brasil e Argentina, e a única exceção por 2 vezes foi o Barcelona de Guayaquil, inclusive no ano passado, né, contra o Flamengo. Acho que essa experiência de jogar sempre a Libertadores vai trazendo essa maturidade para o time, né? O Palmeiras é um time maduro, cara. É maduro. É um time consciente do que pode fazer em campo, daquilo que tem para oferecer. A gente está... Meu querido Fábio Piperno ontem disse uma coisa que eu não tinha pensado, que ele tem toda a razão, como sempre. Não, sempre não, mas bastante vezes, senão ele fica muito... né? Muito cheio. Tá bom. Dona Isaura me fala várias coisas que ele faz, que a mãe dele que... É mesmo? Tá vendo? Tem razão, eu bom, não tenho essa intimidade. é excelente, mas assim, calma também. Calma, torcedor. Mas eu diria que quando Caetano cantou a elegância sutil de Bobô, era do Pipo. Elegância sutil de Pipo. De Pipô, entendeu? É tipo francês, entendeu? E ele falou uma coisa que eu não tinha pensado, né? Que o Palmeiras começa o ano, ainda não está no seu potencial, né? Porque quando teve a disputa do Mundial, antecipou tudo e começou mais voando, porque tinha uma disputa importante no início. E o Palmeiras teve também os seus 45 dias de férias, com pré-temporada online, e a tendência é que esse time vá crescendo ao longo da temporada, né? Esse é um ponto importante na comparação com o Fluminense, creio eu, que é o outro time do Brasil que chama a atenção nessa temporada. Se o Fluminense, com as exibições maravilhosas que o Palmeiras ainda não teve nessa temporada, chega num ponto de rendimento e de atuação um pouco antes da hora, entre aspas, porque não tem mata-mata ainda da Libertadores, agora que vai ter o mata-mata da Copa do Brasil com o Flamengo e o brasileiro começando, né? Porque a temporada, e isso vale da experiência do treinador há algum tempo, do Palmeiras. O Flamengo tem mais ou menos também esse comportamento nos últimos anos, que é o rival do Palmeiras, muito mais por conta
do rendimento dos jogadores e da coesão dos jogadores, digamos, aumentarem ao longo da temporada. Então o Flamengo normalmente tem segundos semestres bons, né? O Flamengo vai melhorar, velho. Você pode ter certeza que vai com o Sampaoli, sem Sampaoli, com alguém, com o Cone no banco, o Flamengo vai melhorar. Eu concordo, porque vai tem melhorar. Toda a temporada é assim. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo do canal Os Donos da Bola. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí, né, sobre a última vitória do Palmeiras sobre o Barcelona no Equador, 2-0, gols do Rafael Veiga e do Gustavo Gomes de cabeça. E também, né, esse corte aí do Neto cravando que o Palmeiras será campeão da Libertadores 2023. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.